Bom dia para vocês todos aí do estúdio, Fábio, difícil, Guto, viu, Coronel? Tá difícil. toda a nossa audiência que nos assiste, nos ouve, uma alegria estar com vocês aqui nessa quarta-feira. Tá bom, vamos falar de esporte, vai. Ó, hoje nós vamos ter 2 jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, é isso, né, Guto? Jogo atrasado? Tem hoje? Jogo atrasado. Hoje vai ter em São Januário Vasco e Bahia, às 19h30. Anota aí, doutor. Vasco e Bahia pro senhor comprar lá o pay-per-view. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo. Esse é bom. Esse é um joguinho legal, vai. Tá? Mas na verdade o que o pessoal tá interessado mesmo é falar de Libertadores, tá? Libertadores e Sul-Americana, né? Isso. Ontem nós já tivemos aí a solução de uma das chaves das quartas de final. O Racing passou. O Racing já tinha vencido lá na casa do Vélez Sarsfield, né? Isso. Por 1-0. E agora voltou a vencer, jogando em casa, agora na casa dele, Racing, no Presidente Perón, por 1-0. Dessa forma, o Vélez Sarsfield está excluído da Libertadores e vai para semifinais o Racing. É isso, né, Guto? Isso. Racing vai ser o representante aí para disputar já o primeiro confirmado já nas semifinais para enfrentar ou o Flamengo ou o time do Estudiantes. Bom, o que eu considero o grande jogo da noite vai acontecer pela Libertadores às 9h30 da noite lá no Allianz Parque. Palmeiras e River Plate, também valendo uma vaga nas semifinais da Libertadores. Vale lembrar, o Palmeiras ganhou na semana passada lá na Argentina, no Monumental de Núñez, por 2-1 e agora joga pode até perder. Não pode, né? Joga pelo empate. Se perder de 1-0. Se perder de 1-0 vai pros pênaltis, né? Pênaltis, isso. E aí, o doutor Coronel Tadeu, conte pra nós, vai dar River ou vai dar Palmeiras, hein? Vai dar River hoje, né? Acho que é a chance do River virar o jogo, virar o 2-1 fazendo 2-0 hoje no Allianz Parque e deixando a galera mais feliz, né? Olha, difícil não, vamos falar a verdade? Não é um jogo fácil não, o Palmeiras está muito bem, o time está bem acertado, está bem no Campeonato Brasileiro, está jogando bem a Libertadores, não vai ser parada dura pro River não, mas o sonho de corintiano, você sabe como é que é, né? O sonho do corintiano é ver os palmeirenses tristes, então vamos ver se amanhã vai ser feriado de novo, né? Imagine eu que sou tricolor e o River também é tricolor, você acha pra quem que eu vou torcer? Eu O não torço pra ninguém. Você não vai torcer pra ninguém, doutor? Imagine. Eu sou aqui só, eu não sou. Quando eu for no Rio, eu sou não sei o quê, quando eu for no Rio Grande do Sul, não. Eu torço pro São Paulo e acabou, não tem outro time. Mas no jogo do Palmeiras e do River, você joga para os dois perder, pronto? Nenhum, não dou nem atenção, não vou assistir. Olha lá. O que eu vou fazer? Vou ver o jogo. Esse Dr. Rabbit tá ficando velho, mas ele tá ficando tão rabugento. Ranzinzíssimo. Mas a alegria do futebol não é só torcer pro nosso time, claro, né? Torcer pro nosso time, ver o time ganhar, mas é também ver os outros tristinhos também, né? Mas Faz ele parte, eu tá acho, do ficando futebol, né? numa Tem rapidez. violência, tudo na paz, tudo na camaradagem, mas tirar um sarrinho é sempre gostoso, né? Mas, Coronel, os São Paulinos, acho que eles não estão querendo bater muito no Palmeiras, porque eles sabem que a pedreira deles que a LDU vai ser grande também, né? Entendeu? É verdade. Por falar nisso, amanhã também resolve a parada do São Paulo. São Paulo foi derrotado por 2-0 pela LDU lá em Casablanca e agora tem que resolver no Morumbi. Se vencer de 1-0, tchau. Se vencer de 2-0, vai pros pênaltis. Tem que vencer de 3. Quantas vezes o São Paulo fez 3 gols num jogo esse ano? Não sei, bicho. 3-0 é uma goleada ontológica do São Paulo, né? 2-0 já é goleada, né? Então já viu. E nós vamos ter também o Estudiantes se resolvendo com o Maracanã, com o Flamengo. Lembrando que o jogo no Maracanã, o Flamengo venceu por 2-1, mas deixou a cueca na mão, hein? Não vai ser jogo fácil pro Flamengo, não. É isso aí. Muito bem. Nós vamos ter também rodada pelas quartas de final da Sul-Americana. Ontem o Fluminense ficou no 1-1. Já foi embora. E foi embora. O Lanús, já pensou, rapaz? O Lanús despachou o Fluminense. Você sabe que eu não sei nem da onde é. Você sabe de onde é Lanús, o Coronel? Lanús, não sei, não, deve ser do Chile, sei lá. Sei lá, bicho. Vamos falar a verdade, pô. Você pensa... acho que o Lanús é do Chile, eu acho, não tenho certeza. Bom, o fato é que no Maracanã o Fluminense foi despachado, tá fora e o Lanús vai pra semifinal. É de Argentina também, Buenos Aires também, isso. Hoje nós vamos ter na Arena MRV o Atlético Mineiro resolvendo com o Bolívar, no jogo de ida lá na casa do Bolívar, foi 2-2. Atlético Mineiro é franco favorito a passar. O Once Caldas recebe hoje o Independente Del Valle, lembrando que o Once Caldas já venceu na casa do Del Valle por 2-0, também é franco favorito a passar. E amanhã
tem Universidade de Chile e Alianza Lima no jogo de ida na casa do Alianza Lima, foi 0-0 e agora a Universidade de Chile resolve em casa. Lembrando que o time aí que ganhou do Inter de Milão no Mundial, né? Despachou por 2-0, acabou perdendo pro Lanús aí na Sul-Americana. Tá vendo? Vê como que é o futebol, né? Muito louco o negócio, né? Muito doido. Bom, o Coronel Tadeu, mudando de assunto e falando de um assunto que o senhor entende mais do que futebol, porque se entendesse muito futebol não era corintiano, né? Convenhamos. Tô devendo um monte de nota fiscal pro senhor, porque o senhor é um baita de um freguês, né? Pegou o chuvão em São Paulo aí também ou não? Teve alguma coisa estragada aí ou não? E põe coisa estragada nisso, viu, Milton? Caramba, é telhado que voou, árvore que caiu. Aqui perto de onde eu moro, aqui perto de casa, tem uma... Como é que chama? Tem uma obra e voou tábua para tudo quanto é lado aqui. A chuva foi muito forte. Eu estava exatamente aqui na padaria almoçando com o prefeito do interior, né? Quando veio aquela chuva, acho que de uns 40, 50 minutos mais ou menos, aquela coisa pesada mesmo, aquela pancada forte, e fez estrago, não só aqui no meu bairro, mas na cidade toda, viu? Derrubou muita árvore mesmo, causou muito estrago. E é engraçado que eu achava que aquele alerta da Defesa Civil, que aliás a gente faz até um elogio, né? É muito bacana. Eu achava que aquele alerta da Polícia Civil, da Defesa Civil, ele era só para quem era morador daqui da cidade de São Paulo e tinha se inscrito, né, para poder receber. E não, quando eu estava ali com 4 pessoas, nós 4 recebemos o SMS da Defesa Civil avisando alerta de pancada de chuva severa na cidade de São Paulo, em todas as regiões, né? A mesma mensagem chegou nos 4. Curiosidade é que os outros 3 que estavam comigo eram DDD 18, eram de Presidente Prudente, né? Desculpa, os outros, isso, exatamente, os outros 3 eram de Presidente Prudente e receberam um alerta. Olha que interessante, né? Você vê que esse push notification, né, que é como é chamado tecnicamente, ele vai para todo mundo que está na cidade de São Paulo, não importa de onde o sujeito é, mas ele recebe o aviso. Eu achei isso muito interessante, um serviço muito bom, né? Fica aqui o elogio aqui à Defesa Civil. Ô, Coronel, mudando um pouquinho de assunto e falando sobre o assunto do dia, afinal de contas, o Barba arregou ou não arregou? Pronto, a conversa já vai direto. Tem inclusive mais essa arte aqui que está na internet, pedi aqui pro Ferrari colocar no ar. Vamos ver se é uma das que eu já vi e tem algumas que eu já publiquei. Vamos ver. São várias as artes, né? Vamos lá, Ferrari? Tem jeito aí, não? Pera aí, ele tá só terminando de comer o macarrão dele lá. O macarrão dele? O miojo lá? Tá aí, o porpeiro. Tá aí. Não, essa daí eu não tinha visto ainda não. Essa eu não tinha visto. Pro nosso ouvinte do FM aparece o Trump conversando com o presidente Lula e o presidente Lula com uma cara de assustado e segurando um rolo de papel higiênico na mão, tá? O que... a internet não perdoa, né, Coronel? Não, claro que não, né? Olha aí. Olha a cara do Lula, olha, desesperado, no tipo, puta, não vai dar pra segurar, bicho, vai... Tô apertado, velho, né? Você achou que o Lula regou ou ele foi inteligente em vazar lá e marcar a conversa por telefone, hein? Olha, o Lula não é bobo, né? Ele sabe que o Trump é um cara, um negociador, é um cara muito estrategista, é um sujeito que defende muito os Estados Unidos, defende o seu país e é de conservador, direita, completamente diferente do Lula, que é de esquerda, né? Eles têm os seus interesses. Agora, o Trump já botou as cartas na mesa. O que ele quer exatamente? Ele quer isso. As pautas já estão lá. O porquê que ele impôs o tarifaço? Além das questões econômicas, existem as questões políticas. E é claro que eu acho que o Trump está chamando o Lula para dançar nesse momento, né? Está chamando para dançar e também para fazer uma cobrança. E aí, você vai resolver essa questão toda aí ou não vai resolver? Eu vou aumentar ou não vou aumentar? Ele está chamando o Lula para uma ratoeira. E ele é bom nisso, todo mundo sabe. Senão não seria o bilionário que é, né? O homem dos negócios, né? E eu acho que o Lula realmente está regando para essa conversa, né? E está aí, desmarcou, né? Parece que já está oficializado, né? Não haverá reunião presencial e se houver alguma reunião, ela será por telefone ou por conferência, se eu não me engano, parece que já está confirmado, segundo Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores.
Então, nesse momento, o que eu respondendo a sua pergunta, eu acho que o Lula realmente está regando essa conversa, porque ele não vai ter nada para oferecer. Ele não vai querer ceder 1 milímetro sequer do que foi pedido, não vai interferir em absolutamente nada e, portanto, tem nem por que prosseguir essa conversa. É triste isso, porque o Brasil perde com essa postura. Mas cai a narrativa, né, de que se hoje tem o tarifaço, se as coisas estão difíceis, é por culpa do Eduardo, né? Não, exatamente, isso aí já vai por água abaixo, não tem nem mais o que se falar a respeito disso. Mas é claro que, conhecendo o PT, ele sempre vai colocar a culpa em alguém e nunca nele. A gente sabe muito bem que não foi eu, né? Nunca foi eu, sempre foram os outros, e essa narrativa a gente vai escutar que ele vai colocar a culpa no Bolsonaro e na família do Bolsonaro, né? O tempo inteiro para justificar os erros do governo dele, né? E os erros que estão acontecendo no Brasil, que não pertence só ao governo, mas sim por um contexto político que a gente está vivendo, que é exatamente essa questão do STF, aí essas penas duras em cima do pessoal do 8 de janeiro e também daqueles núcleos lá, né, que estão sendo... Está avançando, inclusive, né? O próximo grupo agora, o núcleo 2 agora, está para ser julgado também, né? Está perto de ser julgado, né? Eu acho até que essa semana, não tenho certeza, ou na outra, que já... E virão penas muito pesadas aí para a turma, eles são 4 núcleos, aquele rol de 33 réus que foram denunciados no mês de junho e julho, se eu não me engano. Mas como a gente sabe que não vai mudar esse contexto, né, o que tem de acontecer, Milton, eu acho que é o Trump realmente apertar cada vez mais. Aliás, por falar em Trump, só uma imagem aqui lá da reunião da ONU, né? A nossa primeira-dama, dona Janja, ao lado ali do chanceler brasileiro, tirando uma foto pra lá de petista, né? Vamos dizer assim. Ela foi com aquela camisetinha, não, tipo um casaquinho vermelho, né? E olha a alegria dela fazendo L lá na ONU. Põe aí, Ferrari. Olha, dona Janja fazendo L lá na ONU. Essa, a comitiva brasileira, olha. Olha que postura de primeira-dama. Ela vai na ONU, na Organização das Nações Unidas, e fica fazendo esse gesto de Lula. Olha, é triste você imaginar que o que a gente chama essa mulher é de primeira-dama, sendo que nós temos tanta mulher digna, muito diferente dela. E aí, coronel, o que você achou do Faz o L lá na ONU? É vergonhoso demais, Milton, ver uma imagem dessa. Você já viu o Bolsonaro fazendo arminha lá na ONU? Tem coisas... Não lembro, pelo menos não lembro, tá? É postura, é decoro, é liturgia do cargo. Ela não tá no cargo de primeira-dama, né? Se a gente tivesse uma roda de amigos tomando cerveja, eu falaria outra coisa. Sim. Mas nós estamos na rádio, temos que respeitar. Mas não é postura de primeira-dama isso. Infelizmente... É triste, é lamentável a gente ver que ela não tem nenhum compromisso com o cargo, absolutamente nenhum compromisso. Ela é completamente aérea com relação às suas funções de primeira-dama, completamente dispersa, sem nenhuma responsabilidade e comprometimento, e envergonha cada vez mais o Brasil, principalmente no mundo afora. Bom, ainda falando sobre Trump, né? Eu penso o seguinte, o que o Trump falou ontem na ONU, eu vou daqui a pouco até exibir um trechinho que fala do Brasil. Correto. É que o Brasil, ele não vai dar certo se não for ao lado dos Estados Unidos, né? Basicamente foi isso que o Trump quis dizer. Agora, uma interpretação particular minha, gostaria de saber a sua. O que significa isso, na minha opinião? Trump quis dizer assim, ó, nós não vamos dar para vocês o que vocês querem, né? Que é grana e bonança financeira, enquanto vocês não se alinharem com a gente nas principais pautas, né? Correto. Brasil, um pouco antes, o presidente brasileiro estava defendendo a criação do Estado da Palestina, estava chamando o Estado de Israel de genocida, né? Estava dizendo que a maior democracia do planeta já não é mais democrata, né? Então, eu penso assim, tem algumas pautas aí que o presidente Lula vai ter que abrir mão nessa conversa com o Trump se quiser caminhar. Por exemplo, essa defesa, eu não diria nem a defesa pró-Estado de Palestina, mas esse ataque sistêmico ao Estado de Israel, essa defesa ao Maduro,
esse tipo de linguagem do Lula, eu acho que vai ser meio complicado ele seguir em frente com o Trump, né, Coronel? Não dá para prosseguir com uma conversa dessa nesse tom, né? Primeiro que defender o Estado da Palestina até aí é legítimo, mas querer acusar Israel de um país genocida, aí não dá. Aí é completamente ir contra a história, na contramão da história, que a gente sabe muito bem o que aconteceu no Oriente Médio desde 1948, mas o Lula não sabe, ele não foi para a escola. Eu duvido que ele conta a história da guerra no Oriente Médio. Ele não sabe que essa guerra já vem há tempos, né? E que quando propuseram a criação do mundo árabe e o mundo judeu, o mundo árabe não quis, os árabes não quiseram. Né? Na época a Palestina não quis isso. Eles foram intransigentes desde o começo. E é desde 1948 que se negocia aquele território. Né? E o Lula não sabe absolutamente disso. Eu, pelo jeito, nunca fui informado para falar tamanhas nele. E o pior disso tudo é quando a gente coloca o Hamas no meio disso. Né? O Hamas, que esse sim, né? O grupo terrorista que ele defende, né? Aliás, ele não fala mais abertamente, mas ele ataca Israel, né, e colocando o povo palestino como escudo. Mas já enalteceu elogios a essas forças de defesa da Palestina, que é o grupo Hamas, que não está defendendo absolutamente nada. O Hamas, para quem não sabe, a gente sabe muito bem o procedimento deles, é colocar mulheres, crianças na frente da linha de tiro para tomar tiro mesmo. Né, e fazer os seus bunkers em escolas, em hospitais, né, e usar o povo palestino como escudo para uma guerra. É isso que eles vêm fazendo já há muitos anos. Só que o Lula, ele insiste em apoiar grupos terroristas, e essa conversa não vai andar de jeito nenhum com os Estados Unidos, mas não vai mesmo, ele vai se entortar. Aí a gente pula para a Venezuela, onde os Estados Unidos estão praticamente numa operação de guerra, combatendo o narcotráfico, que atinge de cheio os Estados Unidos, porque infelizmente ainda entra muita droga nos Estados Unidos, e pelo que a gente está percebendo, uma das rotas é ali via como é que chama, né? A linha do Equador ali, o litoral ali no Equador, né? O Caribe, né? Pelo Caribe, onde está a Venezuela, que tem ligações fortíssimas com o tráfico internacional. Então pode ser que uma das linhas, uma das rotas da droga seja por ali, né? E há um acobertamento por parte da Venezuela. Isso a gente já consegue buscar na internet, que os Estados Unidos já levantaram, que tem esse apoio do narcotraficante chamado Nicolás Maduro. Então, no momento em que o Lula quer defender o Maduro, também não vai ficar boa essa conversa de jeito nenhum. E aí você passa por um terceiro assunto, que é o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Um ataque frontal mesmo à liberdade de expressão, à liberdade individual de cada brasileiro, sendo feita de uma forma muito sutil, vamos dizer assim, mas às vezes escancarada demais. E aí os Estados Unidos estão vendo o que está acontecendo, principalmente no caso das eleições, né, do que está acontecendo com o Bolsonaro, o que está acontecendo com outros políticos que estão aí sofrendo suas sanções através da justiça, que mais está se portando como um braço político do que qualquer coisa, porque não tem lógica essas decisões. Sinceramente, no mundo do direito, tecnicamente falando, eu quero que coloque aí os milhares e milhares de advogados para votar se concorda ou se não concorda, né, em voto secreto, é óbvio que senão vão sofrer represálias, né, para saber se concorda ou concorda com isso. O que é que diz os livros do direito? Muito simples, a resposta será realmente que isso que está acontecendo no Brasil é surreal. Ele é extemporâneo, né? Como a gente chama? É sazonal, né? Nós estamos vivendo esse momento, mas o que a gente vê realmente é uma imparcialidade muito grande do Poder Judiciário, lamentavelmente. E isso também não cai bem para o Trump. Então, o próprio Lula, ele tem aí 3 desafios grandes a vencer, mas eu acredito que ele não vai abandonar nenhuma dessas pautas, e o Brasil deve se entortar nessa relação comercial com os Estados Unidos e na relação política também. Não vai ficar só na área econômica, não, na área financeira, vai ficar também na área política, né? Praticamente vai abrir guerra com o governo Trump. O governo Lula deve abrir uma guerra declarada em pouco tempo aí com o governo Trump, porque aquela cena do Donald Trump dando um sorriso, falando dos 20 segundos, dos 39 segundos, tal, é típico dele, chamando o sujeito, fala assim, aí, quero conversar com você, mas é praticamente chamando para uma ratoeira, porque vai cair
vai cair no conto do queijo da ratoeira mesmo, porque ele vai apertar, ele não vai deixar barato isso de jeito nenhum. Senão ele estaria... é como se a gente dissesse que o Trump estaria abandonando as suas convicções políticas, né, e ideológicas, né, para atender interesses de um sujeito que declaradamente é comunista. Eu duvido, Milton, eu aposto com quem quiser que isso não vai acontecer nunca. Bom, ainda nessa pauta, porque eu acho que está tudo interligado, né? Ontem houve a reunião da bancada do PL, do qual o senhor já fez parte e deve voltar a fazer parte brevemente, com o relator lá da PL da anistia, né? Quer dizer, a gente vai abordar esse assunto ainda hoje no programa, mas enfim, eu trago aqui como antecipo dizendo o seguinte: a bancada do PL não aceita a tal da dosimetria, ou é anistia ou é nada, tá? Inclusive, uma boa alegação que foi feita ontem é o seguinte: olha, o que foi votado na Câmara foi a urgência do PL da anistia e não da dosimetria, né? Outra alegação que eu achei também muito pertinente é que na Constituição ninguém encontra dosimetria, mas encontra a palavra anistia, né? Portanto, a dosimetria seria inconstitucional, enquanto que a anistia, não. Foi falado isso na reunião, tá, doutor? Não vou nem entrar no mérito. Não, eu só queria fazer uma simples abordagem, porque como nós somos da mesma área, só para ele analisar isso antes. O que o senhor acha o seguinte: quando magistrados julgam em última instância, que já é um baita de um absurdo, o caso dele está lá no STF, magistrados julgam em última instância, estabelece uma pena, daí o legislativo muda a pena, ou ele alterar a pena que foi dada pelo judiciário. Aonde que está a independência dos poderes, que está na Constituição no seu artigo 3º? Só para o senhor analisar isso antes da sua fala. É nesse sentido como que eles falam. Como é que pode o legislador dosar a pena que foi aplicada por um magistrado? É o fim da picada. Não, é nesse sentido que eles estão falando que a dosimetria é inconstitucional. Já a anistia não, a anistia é prevista na Constituição. Bom, diante de tudo isso, o senhor deve ter contato lá em Brasília, até porque o senhor está para voltar a ser deputado. E aí, da reunião da anistia ontem, inclusive a filha do Clezão falou um bando pro relator lá, pro Paulinho, tá? Também aquela deputada de Santa Catarina que anda com um monte de flor na cabeça, esqueci o nome dela. Júlia Zanata. A Júlia Zanata chegou a dizer até, dar uma dura no Paulinho, porque ele foi conversar com o cara que estava do lado dele, ela parou e falou: viu, o senhor vai prestar atenção no que eu tô falando ou não? Então a reunião foi bem pesada ontem com o Paulinho, né, deputado? Foi pesado porque Bom, eu vou falar que eu acredito que o meu sentimento é o mesmo da bancada. A gente quer anistia ampla, geral e restrita, e não existe meia anistia, não existe um quarto de anistia, não existe parcelamento da anistia. Anistia ou é ou não é, ou se anistia ou não se anistia. Não existe nenhum momento falando de dosimetria ou escalonamento de uma anistia. Isso é completamente errado e inconstitucional, e provavelmente eles estejam até, eu vou um pouco mais além, eles estejam dando aso para que o Supremo Tribunal Federal, em algum momento, ele cancele isso por inconstitucionalidade. Porque realmente acaba sendo tá totalmente fora do ordenamento jurídico a gente achar que pode reduzir de 14 para 7 anos. Não pode fazer isso. O legislativo não pode, né? E está fazendo um negócio absolutamente ilegal, né? Assim como a tal da PEC da blindagem também, eu vi lá ontem o relatório, sem mudar de assunto, mas só apenas para exemplificar, né? Pode o Alessandro Vieira, que é o relator da PEC da blindagem, também já disse, falou assim, isso aqui é inconstitucional, isso aqui não dá para prosseguir de jeito nenhum, né? E eu também entendo do mesmo jeito, o meu voto seria contrário àquela PEC, mas fazendo uma analogia, a Câmara aprovou um absurdo na semana passada e está querendo aprovar um outro absurdo na semana que vem. Anistia, indulto, graça, né? É muito fácil a gente entender, é simplesmente o cancelamento da pena que foi aplicada. Não é extinguir o crime ou extinguir a ação penal ou extinguir a sentença. Não, é a punição, é o efeito punitivo que está se suspendendo nesse momento. Então, ou você extingue tudo ou não extingue absolutamente nada. Doutor Fábio
foi preciso nisso, não há como se falar em meia anistia. Então, o que o Paulinho está fazendo é algo que lá na frente pode dar errado para a gente. Então, a gente precisa fazer esse alerta, não tem a menor condição de você assinar um documento errado, e é o que está querendo se fazer lá, para tentar se achar um meio termo, né? E eu acredito que isso daí não vai dar bem lá na frente, infelizmente não vai dar bem. E o Paulinho, vamos lembrar que o Paulinho é centro-esquerda. Sim, né? É centro-esquerda. Ele não vai fazer o jogo nem da esquerda, né? Querer manter do jeito que está, e muito menos da direita querer fazer tudo. Então, eles tentam... Eu já acho que eu disse aqui na rádio na semana passada, não lembro se foi aqui nessa rádio ou em outra, mas eu disse, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Você tem que definir exatamente um critério, ele tem que ser técnico, e o critério é simplesmente esse. Vai conceder anistia ou não? Se conceder anistia, isso sim é legal, é constitucional. O Supremo jamais poderia, que o Supremo inclusive está tentando dizer que não existe, não cabe. Onde é que está escrito isso? Me digam, que anistia não cabe para crimes que atentam à soberania nacional e ao Estado Democrático de Direito. Não está escrito em lugar nenhum. A anistia, ela serve para todos os crimes que são cometidos. Bom, o Coronel, fala um pouquinho dessa PEC da blindagem. Agora mesmo um ouvinte aqui me questionou no Tribunal do Povo se eu era a favor ou contra, tá? Eu disse para ela o seguinte, que claro que eu não sou a favor de blindar quem quer que seja, mas o momento talvez exija essa blindagem para que o sujeito consiga desenvolver o seu papel, vamos dizer, de legislador, porque não que não mereça, mas cada vez que o Hugo Mota tenta ir pro lado da oposição, por exemplo, a Polícia Federal vai lá fazer uma visita, tomar um café com o pai dele lá na prefeitura da cidade dele lá. Então, tá claro, né, que é um toma lá da cá. E por conta disso eu entendi que essa PEC da blindagem, ou a PEC da prerrogativa, ou a PEC da bandidagem, tem tantos nomes para essa PEC aí, ela seria, vamos dizer, temporariamente aí aceitável para que os poderes pudessem se respeitar e houvesse mais tranquilidade para o exercício do cargo de legislador. Qual que é o seu pensamento a respeito disso? Vamos lá, Milton, são dois aspectos. Eu vou colocar duas situações para você e que ambas as situações estão acobertadas por essa PEC se ela for aprovada. Imagina que você tem um deputado corrupto, escancaradamente corrupto, a Polícia Federal cheia de provas, né, pronta para meter esse cara na cadeia devido ao tamanho dos desvios. É um caso raro, não existe isso no Brasil, tá, gente? Eu só estou supondo aqui que não existe, mas vamos imaginar que nós tenhamos esse deputado corrupto e que pega dinheiro de tudo quanto é lado mesmo. A Polícia Federal cheia de provas apresenta então ao juiz, e o juiz então vai fazer o trabalho dele, que é simplesmente aceitar a denúncia do promotor de justiça, mas em se tratando de um deputado precisa ter autorização da Câmara. Aí é enviado o ofício lá para a Câmara e a Câmara diz, olha, se você não pode indiciar ou denunciar o meu deputado, abrir ação penal contra ele sem que a gente autorize. E aí o compadrio, o corporativismo simplesmente impede de se abrir a ação penal contra esse deputado. Nós estamos então acobertando um bandido, ok? Sim. PEC diz exatamente isso. Esse é o lado ruim da PEC. Muito bem. Agora vamos a outra situação. O deputado, ele sobe na tribuna e começa a falar tecnicamente críticas e mais críticas contra o Supremo Tribunal Federal. Aí vem o tal do crime de opinião que foi implantado no Brasil. E o crime de opinião, então, não pode falar mal do Supremo Federal de jeito nenhum. Não se pode falar mal do Supremo Tribunal nesse momento. É atentar contra a democracia. Contra a democracia, tá? E aí, o sujeito que é deputado, eleito, ele não pode falar mal eu digo mal, não vou nem falar mal, não pode nem criticar o Supremo Tribunal Federal. Ou, por exemplo, duvidar do resultado das urnas. Exato. Questionar o resultado das urnas, por exemplo. Exato. Se for de direita. E aí, então, ele é também submetido ao mesmo rito processual que eu acabei de falar. Ele é proposta uma denúncia pelo Ministério Público e, então, o juiz, no caso do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de deputado federal, tem que ser o Supremo, né? E ele tem que ser o ministro Alexandre de Moraes, né? Autorização para prosseguir nessa ação. Então, nós estamos vivendo dois momentos. O que é que está errado nessa história? Está errado nessa história é esse segundo,
É esse segundo momento, em que quando há uma exorbitância praticada pelo Supremo Tribunal Federal, cabe ao Senado Federal apurar essa exorbitância, esse desvio de finalidade, esse desvio, esse arbítrio por parte do Supremo Tribunal Federal. E é aí que nós temos um grave problema. O grave problema está no Senado Federal, mais uma vez. O Senado Federal não faz a parte dele, é omisso, é corrupto, cheio de senadores, cheio de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso joga contra o momento político hoje. Então, o que a gente deveria estar fazendo nesse momento é cobrar o Senado Federal. E isso não está feito, infelizmente. Então, para isso, achar essa alternativa da PEC da blindagem. Eu acho que essa PEC da blindagem não resolve absolutamente nada e isso institui um corporativismo declarado para se proteger dos colegas que são bandidos e não deveriam nunca ser acobertados por um procedimento como esse. Não. Por isso é que meu voto seria contra essa PEC da blindagem. Tudo isso que o senhor está falando eu concordo, só que daí como é que resolve o problema? Porque o Senado não faz a parte dele, enquanto isso nós temos o Daniel Silveira preso, a Carla Zambelli presa, o Eduardo Bolsonaro fugido lá nos Estados Unidos ou deixou o país exilado, se autoexilou, e o Senado continua não fazendo a parte dele. Milton, a gente resolve no dia 3 de outubro do ano que vem e eu espero que o Brasil inteiro possa votar de uma forma consciente e parar de eleger corruptos para o Senado Federal e para a Câmara Federal. Essa é a minha esperança, que em 2026 a gente use essa oportunidade do voto para eleger pessoas decentes, corretas, honestas, né, e até altruístas, aquelas pessoas que se doam para poder ajudar o povo de todas as formas, e é isso que a gente não está vendo nesse momento. A gente só vê um bando de políticos interessados neles mesmos, no bolso deles, no dinheiro deles, desviam dinheiro de emenda, desviam dinheiro de orçamentos daqui e de lá para ficarem ricos, para se perpetuarem no poder e o povo que se lasque. É isso que eu estou vendo. Então eu prefiro acreditar ainda na informação e a gente carregar mais informações para o povo brasileiro o máximo que a gente puder, para que a gente possa definir um novo Congresso que não seja essa porcaria desse Congresso que nós estamos vendo hoje. Bom, para encerrar, vamos lá. Você não acha que essa história toda aí, no fim vai dar bom ainda pro Barba? Porque se veja bem, o dólar hoje é 5,39, vá. É um dólar para os dias de hoje barato. Daqui a pouco, os produtos importados começam a entrar fortemente no Brasil, com certeza vão impactar na inflação. Começo do ano, talvez aí, até antes do final do ano, começa a redução de juros. Claro que não vai reduzir tudo que precisa, mas começa. Passa uma sensação de que o país está começando a ir no rumo certo, e é justamente no ano eleitoral que isso vai acontecer. Deve passar semana que vem, inclusive, aquela questão da isenção do imposto de renda, de 5 mil conto e tal. Bom, o Barba fez um milagre, né? E agora virou amigo do Trump ainda. Não tá desenhando um cenário positivo pro Barbudo? Não virou amigo do Trump. Virou? Não. Você brincadeira. O momento, sim, Milton. O momento pode estar desenhando um cenário positivo. Eu diria, eu não sou um economista, não sou consultor financeiro, mas eu diria para os amigos, se puderem, comprem dólar, porque isso vai explodir em algum momento. Aproveitem um momento, porque isso vai explodir. A hora que venderem os títulos lá fora, porque foi colocado títulos da dívida pública lá fora para vender, para fazerem um leilão, para tentar captar cerca de 400, 500 bilhões para poder colocar no caixa e prosseguir o governo devendo mais ainda, né? Aí devendo muito mais, a gente deve pular aí de 1 trilhão de pagamento de juros e dívida para 1 trilhão, 1,2, 1 trilhão, 1,3, isso é um absurdo, a gente pagar tanto juros, e o Lula, as pessoas não sabem disso, né? O Lula deu um jeito de fazer mais um consignado lá fora. Será que as pessoas estão sabendo disso? O Lula deu um consignado pesado, pesadíssimo, que o Brasil não tem condições de honrar. Mas ele está aí maquiando toda a economia, dizendo que está bem, né? Sabe aquele cara que compra um carro novo 0 quilômetro, mas ele está desempregado e fez um financiamento e não tem condição de pagar o financiamento? Esse é o Brasil hoje. É mais ou menos isso. Está desfilando de carro zero, bonito, mas está devendo e não é pouco. Então a gente tem que tomar muito cuidado, Milton, porque em algum momento isso vai explodir e não ficar bem. O Brasil está muito, mas muito perto de quebrar.
Tá? Bom, de minha parte, é que eu tô vendo um ônibus da Garcia pra mim, pra Foz do Iguaçu, aproveitar o dólar barato, comprar uma muamba lá, né? Já começar a pensar no Natal, aí tá chegando já, pô. É verdade. Aliás, antes de você encerrar, deixa eu só fazer um momento animal aqui. Tem um sujeito aqui, ó. Olha aí. Tem um sujeito aqui, né? Olha lá. Esse aqui fica aqui atrapalhando todas as entrevistas, né? Tá aqui. Mas, como que é o nome dessa fera aí? Esse é o Simba, o famoso Simba, né? Me ligou aí o Silvio aí de Itapetininga esses dias, dizendo que tem um cachorro aí, eu não sei se na prefeitura tem aí um setor de zoonose, alguma coisa assim, um setor veterinário, que cuida dos animais, alguma coisa assim, né? Não sei se tem. Só para Instagram. Tá? Mas tem um cachorro aí em algum bairro que eu não sei qual que é, depois eu até pedi pro Silvio, eu vou te mandar no WhatsApp, que tá aí com sinomose o cachorro e tá sofrendo na rua o coitado, né? E tem uma senhora aí que tá cuidando do cachorro, precisaria passar por um veterinário e ver se deixa o cachorro continuar daquele jeito ou se faz a eutanásia no bichinho, que de repente ele está sofrendo, é a melhor alternativa, né? Do que fica deixar o cachorrinho sofrendo. Verdade. Ele me mandou aqui essa informação, falei, deixa eu jogar para vocês aí, porque de repente tem alguém de bom coração aí que possa ajudar, às vezes a prefeitura tem algum... Nós temos aqui, Coronel, até a título de você saber, nós temos algumas ONGs que fazem um trabalho importante, mas estão todas lotadas, né? O caso, por exemplo, da UIPA, não tem mais espaço para nada, inclusive nem atendem mais o telefone, justamente porque não tem como já mais pegar, né? Tem gente deixando, pra você entender, tem gente que pula o muro lá, deixa o animal lá dentro no quintal e vai embora, tá? Caramba! Colocaram câmera para evitar isso e tudo mais. Nós temos o ambulatório PET aí, que só existe no papel, né? Vamos falar bem a verdade, completamente deficitário, né? Ali existe o prédio, tal, paga aluguel lá, mas... Junto com a policlínica, com 27 na prática ali, não sei se vira muito, pelo menos a percepção que eu tenho é que não vira muito. E tem uma promessa aí, né? Envolvendo um deputado que disse que ia doar 2 milhões de reais aqui, eu acho que é o Bruno Zanem, não acho que é Bruno Zanem, não é outro deputado. Um deputado estadual que ia construir um hospital veterinário aqui, mas até agora... Até agora nada, né? Vi nada. É uma pena, eu achei aqui a mensagem dele, é o Silvio Leme, não sei se você conhece. Conheço o Silvio. Então é o Silvio Leme, ele que me trouxe essa informação, né? E aí eu até falei com ele, falou, Silvio, se o cachorro estiver sofrendo muito, pega ele, leva para um veterinário particular e a gente paga essa conta aí para não deixar esse bichinho sofrer de jeito nenhum. Fala pro Silvio me procurar, que a gente faz uma vaquinha aí, a gente dá um jeito aí. Tá bom? Dá um jeito no bicho. Né? Porque se for esperar da prefeitura, eu acho que vai demorar, hein? Silvio é de São Miguel Arcanjo, Silvio. Bom, ele é de São Miguel. Isso. Então, Coronel, um abraço pro senhor, viu? Fique com Deus, viu? Valeu, um abraço para todos vocês, gente. Excelente quarta-feira. Bom jogo para os São Paulinos e palmeirenses, né? Que tudo corra bem e até a próxima, se Deus quiser. Depois eu mando a nota fiscal pro senhor, tá? Manda a notinha, pode mandar que eu encaminho para instituição de caridade, que a gente transforma uma parte do ICMS em uma doação para a instituição. Coronel, eles perderam do Santos esses dias atrás e querem falar dos outros times ainda. Vê se pode isso, Guto. Vê se pode. Não tá parando em pé nas pernas, parecendo aquele bêbado de final de domingo. Também com o Pix da Leila fica fácil dar um de baixão aí, né? Aí é fácil, né? Lá. Vai. Obrigado, Coronel. Um abraço. Outro pra você. Valeu. 10h30.